pessoal, eu sou o Luan, especificador de produtos da Eucatex, e a gente está aqui diretamente da Revestir 2025 com Eucatex Talks, trazendo nossos amigos do Empoeirados. Se apresente aí pra gente, por favor. Isso aí, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro, e nós somos os Empoeirados. A gente costuma abrir sempre assim os vídeos, né, que a gente faz. Muito bacana. Pra quem não conhece vocês, fala aí o que vocês fazem, né? Pra que público vocês falam hoje nas mídias sociais. Certo. Bom, o canal ele nasceu em 2013, né? Nós fundamos um canal no YouTube, junto com o blog, né, Leandro? Junto com o blog. E o nosso tema sempre foi o faça você mesmo, marcenaria, né? Tanto para profissional como hobbyista. Então, até hoje, né? É claro que a marcenaria ela tem um grande potencial aí de conteúdo, né? A gente acabou migrando para essa área, né? E realmente tem bastante assunto para falar, né, Leandro? Tem muito assunto. A gente está atendendo. A gente hoje fala para 280 mil seguidores no YouTube, 100 mil seguidores no Instagram. Então a gente está falando com bastante gente. E nosso público aborda principalmente o hobbyista e também o profissional. Tá começando a pegar mais o profissional agora, porque a gente teve uma passagem, a gente pegou uma passagem na pandemia. Muitos seguidores nossos que eram hobbyistas viraram profissionais. Estão vivendo hoje da marcenaria. Então a gente tá falando do hobby virou profissional. Sim, exatamente. Um ponto muito bacana, né, que vocês tocaram, né? Pelo menos eu percebi isso também, né? Como a marcenaria cresceu esse segmento, Sim. né? Até pela própria necessidade do consumidor final, né? Cada vez mais as casas estão um pouco menores, eu preciso ter algo mais personalizado. E aquele profissional que às vezes quis se tornar empreendedor, viu no hobby dele, no caso, a marcenaria, como algo que ele poderia se tornar mais profissional. Seguindo essa linha, qual a importância da pessoa, né, que talvez hoje está como hobbyista e pretende se tornar profissional? Qual caminho ele poderia estar seguindo aí? Bom, primeiro acho que começar, né? Acho que praticar, né? Praticar. O hobby, ele vem de uma necessidade, né, de algo, de uma falta que ele tem, de repente num excesso de trabalho, alguma coisa assim. Então ele tem o hobby para relaxar, né? Para poder passar aquele final de semana ali e tal, né? E do hobby, às vezes o cara acaba gostando tanto da área, né, aperfeiçoando técnica, assistindo a gente aqui e outros youtubers, né, e que acaba gostando, né, do negócio, né. Uhum. Então nisso vira essa paixão, né, e daí o cara fala, não, poxa, eu quero, como é que é aquela frase, né, que o trabalho você não precisa trabalhar, como é que fala? O pessoal fala? Que se você trabalhar com o que gosta, não vai precisar trabalhar uma vez na vida. Isso, né? Exatamente. Então vira nessa paixão aí e o cara acaba migrando, né, pro profissional. É claro, né? Todo nesse começo vem o aprendizado, né? Conhecer ferramenta, material, acessório, né? Porque é importante, não dá para os caras começar sem saber nada, né? Então é importante ter essa base, né, o cara vai aprendendo e daí com o tempo ele vai se aperfeiçoando e daí, né, claro, vira um profissional mais qualificado, né? O hobby dá essa base, né? Você estuda tanto o hobby que acaba te dando uma base muito boa para você partir para o profissional com segurança. Você acaba vendo todos os problemas antes mesmo de entrar e resolvendo esses problemas antes mesmo de entrar. Então acho que as pessoas acabam ficando mais seguras e falam, quer saber, eu vou mergulhar de vez nessa... Na verdade, o cara, ele faz a casa dele, daí ele erra tudo que tem que errar. Isso. Geralmente e depois assim ele falou, agora eu tô preparado para fazer pro cliente, né? E vocês acham, né, que hoje, com o crescimento, por exemplo, do YouTube, Instagram, isso possibilitou com que as pessoas buscassem mais conhecimento também? Sim, quando a gente começou, tinha gente, mais uns dois, um no máximo, né? E hoje tem muitos influenciadores falando disso, né? Gente que começou a seguir a gente, inclusive, que hoje tem o próprio canal. A gente já viu isso também. Então, o YouTube, as plataformas das redes sociais ajudaram demais a pessoa se informar, né? Perfeito, perfeito. E até um ponto bacana, né? A Eucatex aqui a gente tá divulgando aqui também para Instagram, YouTube, mas o hobbyista, até o próprio marceneiro, buscar conhecimento diretamente com o fabricante, né? Sim. Vocês rodaram aqui nosso stand da Eucatex, que tá lindíssimo, né? Sim, trazendo muitas muito novidades, produtos de alta tecnologia, né? Então, assim, comentando isso, o que vocês mais gostaram aí do que vocês viram até o momento aqui do nosso stand? São várias coisas, né, Leandro? Sim, mas a principal coisa que eu achei... Vamos dizer assim, o que eu achei mais interessante foi justamente a solução para os ripados que vocês têm, que isso facilita muito o trabalho. Porque fazer um painel ripado com o cliente cortando MDF é um trabalho chato. É um trabalho de muita repetição e que você tem que fazer um passo a passo muito grande, e vocês têm a solução pronta hoje, inclusive com as réguas ripadas já, né? Com as barras ripadas. Você
elimina um processo muito grande de trabalho e você faz o serviço muito rápido. Na verdade você ganha produtividade. Exato. Né? Perfeito, Então né? você ganha tempo, você é mais produtivo na hora que você vai fazer esse trabalho. E não adianta, né? Tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, a gente fala muito sobre isso, Sim. né? Que é importante você levar isso em conta na hora de pensar no material e na solução para o cliente, né? Sim. Tem gente que só vê o preço do material, mas ele não vê o processo que ele vai ter que fazer para chegar naquele resultado. Então ele não põe isso na ponta do lápis, não põe isso no custo dele. Né? Não, e a instalação também é muito simples, né? Então, assim, assim, não é difícil, né? Você consegue já vir meio que pronto. Imagine fazer um ripado ali numa parede, né? Então. Você tem que cortar lá uma MDF, fazer tudo, medir e tal. Então, essa solução já vem pronto, né? Você meio que tem que instalar, fazer os recortes necessários e instala, né? Para quem ainda não conhece o nosso ripado, tem a vantagem dele ser coordenado também, né? Outra característica que você consegue combinar ele com as diferentes cores aí do MDF, fazer uma composição. Isso. E veio um ponto também, né? O marceneiro, ele não tem que só saber cortar e montar um móvel, né? Ele tem que entender um pouquinho de cor. Sim. E já falando de cor, lançamentos, vocês viram os lançamentos com o Eucatex? E teve algum ali que ficou especial aí para vocês? Sim, a linha Essência Brasileira que vocês estão lançando aqui na Revestir, tá muito bonito. A gente viu o padrão, os 3 padrões que vocês lançaram, o Carvalho brasileiro, né? Tauari Amazônia e o Imbuia Caiapó. Exatamente. São 3 padrões lindíssimos, estão bonitos mesmo. Até qual que foi que ganhou o prêmio? Que a gente tava Tauari Amazônia foi o Isso. padrão premiado aí de 2025. Eu gostei mais do Tauari. Eu achei que fantástico. Pela estrutura, todos eles na tecnologia do Poro Supermate, tecnologia exclusiva nas Américas, trazendo um produto de ponta, né? Que nem a gente estava conversando sobre a questão de não minimizar a marca de dedo. E fala um pouquinho de vocês. Vocês acham que o consumidor passou a ficar mais exigente com esses tipos de produto? Eu acho que vocês pegaram num ponto que hoje o consumidor procura, a exigência dele é o orgânico, o natural. Hoje as pessoas não querem aquela coisa lisinha que... É engraçado que esse BP Poro Supermatte que vocês lançaram de textura remete a um tempo de madeira assim mais antigo, né? Da lâmina de madeira mesmo. Só que antigamente, quando as pessoas faziam móvel, isso eu estou falando em 1800, aqueles móveis coloniais, Luís XV, eles davam lixamento para ficar laca, para ficar superfície de piano, né? Brilhante, né? E brilhante. Hoje né? a gente voltou a procurar a textura da madeira que vocês propiciaram graças a essa tecnologia do BP Poro Supermatte. Perfeito. E a Eucatex percebeu isso exatamente no cenário pós-pandemia. Vocês devem ter notado isso também, que as pessoas tentaram procurar ambientes mais agradáveis, Exatamente, né? Eu quero construir um ambiente não só para ele ser bonito, mas que ele me traga um conforto, um acolhimento, que de fato eu chegue dentro da minha casa e fique tranquilo. Isso. Sim. E o toque proporciona isso. É engraçado porque realmente... Não, que parece madeira, né? Parece madeira. Se você olha ali, você passa ali a mão, você fala, não, isso aqui é madeira. Né? Então é muito assim, o visual é fantástico, né? É fantástico, muito legal. E hoje, né, a gente sabe da falta, né, da escassez da madeira, né? Então o MDF ele veio realmente para suprir isso, né? E esse cuidado que vocês tiveram também no desenvolvimento de diminuir o reflexo, de diminuir o brilho do material, fez toda a diferença. Eu acho que trouxe mesmo esse orgânico da madeira natural pro MDF. Eu gosto que o fosco, o acetinado, ele traz essa elegância, né? E até você, eu estava até conversando aqui fora, né? Até você mostrou, nós passamos o dedo lá, né? Cara, assim, a mão, assim, cara, não fica marca, né? Um serviço, inclusive hoje, que acontece com madeira natural, em países mais fora do Brasil que trabalham muito com madeira, está tendo muita reaplicação de piso, tirar aquele brilho que tinha antigamente, para restaurar a madeira original, para voltar à textura da madeira. Então é tendência, vocês estão à frente. Trazer algo mais natural. Mais aconchegante, que a gente estava falando, mais conforto mesmo, é o conforto tátil, né, que a gente fala. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho, né? Falamos de MDF, falamos de ripado. Agora eu queria trazer um pouquinho do conhecimento de vocês do dia a dia da marcenaria. Eu viajo o Brasil, dou muitas palestras para marceneiro, claro, voltado para os produtos da Eucatex. Mas eu queria trazer dessa vivência de vocês aí pro profissional que já está um tempo atendendo o cliente. Qual a importância de você ter uma marcenaria bem equipada e principalmente também um ambiente onde você consiga levar seu cliente, ter um espaço organizado, né? Tragam um pouquinho esse conhecimento que vocês têm de dentro da marcenaria para o nosso público também. Certo. Bom, assim, primeiro de tudo, é importante você ter uma marcenaria bem organizada, né? Porque você consegue organizar não só internamente,
né? Mas os serviços que você está prestando, né? E isso, quando você chega num local, tá tudo bagunçado, tudo lá, aquela bagunça e tal, você, pô, né? Será que esse cara vai entregar alguma coisa legal para mim, né? Agora é diferente quando você entra numa marcenaria, né, limpa, claro que vai ter poeira, vai ter, normal. Do dia a dia, É uma né? marcenaria, né? Até por isso que é o nome Empoeirados, né, Leandro? Então, assim, é importante, mas é importante você ter essa limpeza, a organização, para você mostrar para o cliente que você tem capacidade de atender desde o começo, no atendimento, além daquele bate-papo, na sugestão de cores, de material, até na instalação na sua casa. Você né? passa segurança para o cliente, porque quando Perfeito. você vai entregar um material, por exemplo, o cliente não quer que você estrague a casa nele, que muitas vezes é nova. E ele quer que você chegue e entre na casa dele com respeito, com cuidado, e você tem que passar essa segurança para o cliente também te contratar. Tem um caso que aconteceu com um vizinho meu, inclusive, que eu achei muito engraçado, cara. O cara que foi montar os móveis da casa do meu vizinho, novinha, ele estava montando lá e o piso de madeira, recém-colocado, a lâmina. Novinho, né? Novinho. O cara derrubou uma chave de fenda pesada e fez um furo, né? Machucou o piso ali. Aí o cliente foi reclamar com o marceneiro simplesmente falou, mas você vai colocar a cama aqui, não vai? A questão não é se vai colocar a cama aqui, a questão é que você estragou a casa que nem eu me mudei ainda, né? Você está estragando. Então esse cuidado você passa na organização da sua marcenaria já pro cliente. E uma coisa interessante, lá fora, quer dizer, eu acho que até aqui no Brasil deve ter algum prestador que faz isso, né? Mas lá fora, eles têm um costume de chegar na casa do cliente, já, né, ali com um uniformezinho, né, a calça, uma bota de segurança, e antes de entrar na casa do cliente, ele pega um tapetinho, ele vai lá, coloca na porta, limpa o pé primeiro, entra, até, acho que eu já vi até o cara colocando, tipo uma, sabe, touca de colocar aqui na cabeça, né, o cara põe a touquinha ali no calçado, para não, né, danificar ali o piso, tal, sujando, né? Então, esse cuidado, cara, é fantástico, né? Infelizmente, assim, não é todo mundo que tem essa preocupação. Se um cara chega assim na minha casa, pô, eu já... Né, mas isso diferencia o profissional, né? Hoje a gente sabe, né, que o consumidor, ele troca o móvel principalmente em duas situações. Quando ele vai reformar a casa, ou se ele comprou uma casa nova, é onde ele vai buscar. E às vezes o marceneiro, ele tá muito preocupado em atender o orçamento do cliente, né? Exato. Eu vou no branco, que é o simples, é o mais barato. E o Eucatex tem um portfólio lindíssimo, vocês puderam ver. Com diferentes produtos, diferentes texturas de acabamento. Como que o marceneiro, ele pode ter essa percepção de valorizar a mão de obra dele? Começa principalmente nesse sentido de você ter uma marcenaria limpa e organizada? Isso, eu acho que começa por aí também. E o branco realmente é o mais vendido, todo mundo usa porque é o mais barato, né? Eu acho que é importante, você pode fazer isso, as caixarias internas do móvel, pode fazer isso para economizar realmente. Internamente. Isso, não só economizar, mas você usar um argumento, por exemplo, que fica muito mais claro interno o móvel, usando branco, do que usando um madeirado internamente. Mas o móvel você pode revestir ele depois com os padrões, aí pensando realmente em fornecer para o cliente o conforto visual, a beleza, né, do material. Então você explorar a linha de variedades de MDF que a Eucatex, por exemplo, fornece, né? Você tem conseguir um catálogo, comprar um catálogo, ou conseguir com algum representante do catálogo para poder apresentar para o seu cliente, para também já guiar o seu cliente, vamos por aqui, vamos pensar numa coisa mais... que vai ficar muito tempo, né? O móvel dura bastante tempo. Então você pensa que vai ficar bastante tempo. Não pode enjoar, né? Na verdade, né? Exatamente. E assim, uma coisa também importante é o marceneiro investir o seu tempo, por exemplo, numa visita numa feira, como essa. Perfeito. Né? Então, assim, procurar também informação, se atualizar, participar de feira, de evento, você falou que faz, né, da palestra e tal, né? Então, assim, participar e fomentar, porque às vezes também o cara fica lá, né, só na marcenaria e não sai, né, Leandro? Uhum. Então, assim, é importante ele também investir esse tempo, porque ele vai poder sugerir coisas novas para o cliente. Né? E eu acredito que um profissional bem atualizado, bem antenado, ele consegue oferecer as melhores soluções para o seu cliente. Com né? certeza. Sem sombra porque, pense, né, o cliente, às vezes, ele está cru. Ele não sabe, não é a vivência dele, ele quer fazer um móvel, né? Então, daí vai o marceneiro lá e fala assim, você pode usar isso aqui, esse tom, com esse tom combina, tal, mostra lá o catálogo, as ferragens, né, Leandro? Sim. O que pode combinar ali com aquele tom, o carvalho, o embuia, né? Então, aproveitando aqui pra gente encerrar o podcast, eu queria tocar no assunto polêmico aqui, né? MDF, Eucatex é 100% eucalipto. E muitas vezes o marceneiro reclama do desgaste da serra. Qual a interpretação de vocês quanto a isso? Cara, serra é insumo. Serra, fresa, tudo que for ferramenta de corte
você vai ter que trocar uma determinada hora. Então você vai ter que colocar isso no seu custo também. Quando você está construindo o seu custo, você tem que pensar que você troca aquelas ferramentas a cada 6 meses, depende do nível que você usa, e você já tem que imaginar que vai acontecer isso. Senão chega no caso daquele cara que a gente estava falando, que foi reafiar a serra, faltando 45 dentes na serra. Né? É até perigoso, né? É perigoso. Você vai causar um acidente por causa disso, né? Então você tem que absorver isso como um custo e que tem que estar embutido no seu preço. Ferramentas de qualidade, comprar ferramentas de qualidade fazem parte do seu negócio. Dar o acabamento não vai quebrar os cantinhos, que é uma coisa que as pessoas veem, né? Comprar o riscador certo, a serra certa, a fresa certa para poder fazer os cantos certinho do seu cliente. Eu acho que isso tem que entrar na cabeça do marceneiro, que vai ter esse custo e não tem por onde escapar. Eu lanço um desafio, pessoal, né, de comprar, de repente, realmente, o Eucatex, né, que é 100% eucalipto, e um outro, né, que tem mistura de pinos, tal, uma coisa assim, e faz um teste na prática, né? O que eu sempre falo para o Leandro é o seguinte: se você tem uma madeira de qualidade, né, como o Eucatex, por exemplo, você vai precisar de acessório e ferramenta de qualidade, né? Porque vai facilitar muito o seu trabalho. O insumo, né, o Leandro falou, tem razão, vai chegar uma hora que você vai ter que trocar, vai ter que atualizar, e outra, hoje tem, né, serras específicas, né, Leandro? Para cortar MDF, diferentes marcas aí no diferentes mercado. Marcas, tá? Então, assim, compre, né? Realmente é um acessório que vai cortar bem o MDF, não vai pegar qualquer um, né? Não então, Exatamente. E não só de serra de qualidade que o marceneiro precisa, mas também trabalhar com produtos de qualidade. Sim. Então os produtos da Eucatex vão entregar essa qualidade. Gente, encerramos por aqui mais um Eucatex Talks. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aqui do Empoeirados. Legal. E até a próxima. Até, pessoal. Até.